chego 4 horas da tarde, não é tipo a galera reunida. A gente começa logo à tarde, não? Começamos à Você tarde, chega- tá todo mundo aqui, pega champanhe. Oiê! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a diferença na criação de hoje em dia e a criação dos nossos pais, né? A criação que a gente teve. Vamos lá. Acho que a primeira coisa a ressaltar é o acesso à informação, a diferença que a gente tem hoje, né? Que a gente sabe tudo, a gente joga da Google em tudo. E antigamente assim, era aquela coisa de perguntar pra mãe, de ouvir os parentes, ligar pro médico. Eu acho que até o papel do pediatra mudou um pouco hoje, né? Exato. Hoje você debate. Eu acho que essa colocação a gente tem que tomar um certo cuidado, porque os antigos são muito sábios, mas era uma sabedoria que não era científica, né? Era passado de geração. Uhum. E hoje eu acho que a gente lê mais, estuda o assunto. Uhum. A diferença eu acho que vai E eu acho que esse negócio do pediatra, eu acho que antigamente as pessoas não discutiam, né? Tipo, o pediatra falou é lei. Hoje a gente vai lá e discute, não, mas você vai dar você isso, troca de não sei o pediatra quê. 3 vezes se você bater, exato. né? Muito diferente. Quem não passou a vida inteira no mesmo pediatra? Sim. Nossa, super. Total. Eu acho que isso é muito diferente. Eu lembro que a minha mãe falava assim, esses aplicativos que a gente tem, né, Baby Center e tal, que você vê assim, eu tô na 20ª semana. Na 20ª semana está formando a mãozinha, sei lá, abacate, formando... Eu falava as coisas pra minha mãe, ela, Marina do céu, eu tive 3 gestações, eu não tenho a menor ideia do que você tá falando, eu não tinha a menor ideia do que tava acontecendo, o que era. Tudo que você me fala é informação nova. E ela ficava super interessada e curiosa. E é muito legal, mas também a gente tem que tomar cuidado, porque eu acho que a gente tem acesso a tanta coisa, a tanta informação, que às vezes, por exemplo, você joga alguma coisa no Google de alguma doença, você já se desespera de ler ali. E não só isso, quando você fala de doença, uma automedicação, por exemplo. Sim, muito né? perigoso. Eu O sei especialista que é o isso, especialista, né? exatamente. Tudo tem os dois lados, né? Eu acho que assim, antes a formação do médico era um médico de família. Hoje ele é muito segmentado. bom naquilo. Uhum. Não vai perguntar pro infecto, sei lá, outra coisa. Então, como tem essa segmentação mesmo, tem até pediatras que são pró-amamentação e entendem muito daquela coisa, e tem outros que não, que eles vão logo partir. Uhum. Hoje em dia é muito segmentadinho, não existe mais essa coisa de médico da família mesmo. Antigamente também, a Maria Clara comentou disso, o autoritarismo existia porque existia uma hierarquia dentro da casa na qual até as mães obedeciam, de certa forma, o marido, serviam o marido. A partir do momento que essa mulher foi pro mercado de trabalho e que os dois se equipararam em poder e em... não sei. Em voz. Isso. Talvez não foi sabido passar isso para as crianças, daquela coisa do respeito. Tem uma frase que ela falou, que é nessa linha, ela fala assim, a criança deixou de obedecer. Isso. A partir do momento que a mulher deixou de obedecer ao homem, né? Isso. Então, a partir do momento que a criança ela se espelha muito com quem ela fica. Ela fica com quem na sua maioria das vezes? Com a mãe, né? O que é mais antigo e que continua sendo. Hoje ainda é a mãe que fica em casa. A partir do momento que essa mulher ela deixa de obedecer o marido, que é o que acontecia antigamente, aquele respeito, aquele estilo Era uma servil, submissão mesmo. uma submissão, né? A criança ela se espelha nisso, ela deixa também. Ela não tem o exemplo de... Não tem o exemplo de abaixar a cabeça, etc. E isso a disciplina positiva traz muito do tipo, o Isso não é espelho ruim, mudou. tá, gente? Isso, não é? Só querendo dizer assim, que as crianças de hoje em dia também não são as mesmas de antigamente. Exatamente. Então, Por assim, isso a gente precisa repensar essa forma de educação. por isso que hoje faz todo sentido quando as pessoas falam assim, entrando nessa educação antiga para uma educação nova. Hoje, dificilmente, ainda tem um público, mas hoje fala-se muito em não bater, né? E aí tem um público que fala assim, mas eu cresci apanhando, e eu sou um cidadão do bem, e eu sou não sei o quê, e nananã. Faz todo sentido mudar isso. Porque não somos as mesmas crianças, elas não são as mesmas crianças, né? E essas mães não são as mesmas mães. A gente tá num outro momento. Hoje a gente entende que o bater ele é desrespeitoso. Se você não pode bater num adulto, se existe uma lei Maria da Penha que protege uma mulher, por que não vai ter uma lei que protege uma criança que, aliás, é indefesa? Então faz todo sentido fazer essa mudança. Eu acho que
tem esse lado bom, a gente tem informação, a gente tem isso, a gente tem aquilo, mas hoje eu vejo uma O olhar pra criança é diferenciado. eu vejo uma conscientização, uma importância muito maior, Sim. olhando para essa criação do que antigamente. Tem duas coisas aí no que vocês falaram, né? A primeira é esse olhar pra criança, que eu acho que hoje a gente leva muito mais em consideração, ouve muito mais, e antigamente a criança era mais inserida ali na casa, e ela entrava na dinâmica e ela não tinha muita Ela era vez segundo de plano, falar. né? E isso não quer dizer que essa criança é o centro das atenções. Sim, isso Muito também, pelo contrário, é. tem que ter o equilíbrio. Exatamente. Ela faz parte da família, só que a família não vai girar em torno dela. Exatamente. Os compromissos sociais, as saídas, enfim, o que você quiser e queira Já como seria casa, uma forma de ensinamento de que o mundo não gira no nosso redor, desde né? O nosso- levar até o supermercado e fazer compra. Que a Sim. criança tem que saber que ela vai até o supermercado comprar verdura e fruta e ela volta, que ela não vai voltar todas as vezes com chocolate. Uhum, Isso, exato. exatamente. E a outra coisa no que vocês falaram é essa diferença dos pais, né? Que eu acho que antigamente, pelo menos foi a minha vivência, era muito assim, o pai trabalha, a mãe fica em casa, na maioria das casas. Claro que, né, acontecem as exceções. E hoje, a mulher saiu, trabalha e tudo mais, o pai é muito mais ativo na paternidade. Exatamente. Meu pai, assim, eu sei que em muitas casas tinha aquela coisa assim, você vai falar com seu pai, tipo, o autoritário maior era o pai. Na minha casa não tinha isso, tudo era com a minha mãe. Então eu tinha pouca referência na minha criação do meu pai, nem pelo medo e muito menos pelo brincar, pelo participar, fazer as funções. Tipo, ele não fazia nem função, nem brincava, nem dava bronca. Ele tava correndo atrás de colocar dinheiro pra sustentar todo mundo. Então essa foi a minha experiência, mas eu acho que na maioria dos casos o homem mudou muito lá na em geração casa, anterior pra essa. Ele também não era o super brincalhão. Tem alguns episódios que a gente lembra, mas era a pessoa que trabalhava, que tinha que botar dinheiro em casa, que estava preocupado em manter ali, mas era também a autoridade máxima. O top. Ele era. Então, assim, até eu acho que a minha mãe era mais submissa, todo mundo ali, tipo, nossa, meio-dia tem que estar na mesa, porque meu pai, senão meu pai vai pôr de castigo, senão meu pai era... Engraçado, eu tive uma criação diferente porque eu fui criada pelos meus avós, então a experiência que eu tenho é dos meus avós e eles eram muito divididos, já era diferente. Eu não tenho essa lembrança do brincar também, mas né, é diferente, aí eu tive o meu pai presente, mas enfim. Mas na questão do, por exemplo, pedir algo, obedecer e etc, era pros dois, assim, os dois eram muita autoridade, ou era pra um, ou era pro outro, e aí quando um não deixava eu corria pra esse, pra tentar amenizar a situação. Nossa, eu jogava muito. Aí ele ficava com dó e tentar, sabe, eu ia jogando assim, mas já era mais dividido. E gente, isso pra mim é mais, assim, é o ganho da nossa sociedade, sabe? O pai, e eu vejo isso, por exemplo, pelos meus avós, pelo meu avô no caso, que quando ele chega na minha casa e ele vê o Felipe dando comida pros meninos, sempre, gente, sempre, todo dia ele fala a mesma coisa. Ele chega, encosta assim em mim e fala assim, que paizão, hein? Que paizão. Mas é muito visto Eu quero assim. ver alguém encostar em você aqui, mãezona. Isso, É. exato. Mas você sabe que as primeiras vezes que ele fez isso, agora não, nem no do Gabriel, agora no do Rafael, várias vezes eu virei pra ele e falei assim, mas ele é igual a mim. Tipo, Eu arraso também. eu arraso, E do tipo, ele não tá fazendo nada, assim, desculpa falar assim, mas ele não tá fazendo nada além da obrigação. Mas na cabeça Porque deles, somos. de outras gerações, né? Na é cabeça muito. dele é muito, porque, e ele fala isso, é muito bonitinho, porque gente tem quase 90 anos. Mas eu acho esse movimento, essa mudança É muito legal, bonita, né? maravilhosa. Também acho. Não, e sabe o que eu acho fofo? Que ele com quase 90 anos, quando ele olha pro Felipe, ele muitas vezes vira pra gente e fala assim, ele tá naquele período de reflexões, né, no momento da vida dele, ele fala assim, nossa, eu vejo que eu poderia ter sido mais presente com meu filho, eu vejo, ele teve 4 filhos, eu vejo que o meu primeiro filho me demandou muito e talvez tenha faltado atenção pro meu segundo filho. Você assistiu um vídeo viral de uma marca de lavar roupa? Não. Que o pai observa a casa da filha com o marido e escreve uma carta pra ela? Não. Eu ia Eu falar vou que deixar não, o link não. aqui embaixo pra vocês. É de arrepiar. É de arrepiar. Eu vi, apesar do meu pai não ter falado nada, eu vi meu pai nessa situação. Porque quando a Clara tava pequenininha, eu tava, tipo, magrela, com olheira, desesperada, correndo de um lado pro outro, com 2 filhas, aquela situação. E o Breno mais ausente, com um monte de viagem, com um monte de trabalho, etc.
E eu vi meu pai com dó de mim, porque ele via que eu tava muito sobrecarregada. E ele falava, não filha, você tá sobrecarregada, não sei o quê. Só que ele nunca foi esse pai Ele que nunca olhou faz, pra sua mãe. Exato. E nesse vídeo, esse pai dela Tá de observador da... tá de observador. O marido pede um negócio, ela leva. Ela acabou de chegar do trabalho, fala com o filho e vai fazer o jantar. E na hora que ele chega em casa, ele tira a roupa dele, da bolsa, da mala, e põe na máquina. E a mulher falou, não, deixa que eu faço. Porque ela também estava acostumada a ela fazer. A gente entra num piloto automático. Mas você sabe que esse negócio que a gente tem hoje, assim, né? Que a gente ouve muito, ser avô é maravilhoso, porque você consegue aproveitar e tudo mais. Eu acho que na nossa geração a gente já tá vivendo isso diferente. Porque o pai, a mãe, a mãe já fazia isso antes, né? De estar na função e ter o desgaste, mas também aproveitar a maternidade. E hoje o pai também faz isso. Mesmo os pais que trabalham fora, mesmo os pais... tem essa relação mais próxima, não é essa pessoa distante à autoridade da casa. Mas você sabe que eu não tenho essa memória. Isso é muito eu tava tentando maravilhoso. puxar pela memória o brincar. É isso, eu acho que hoje, você falou, eu tenho oportunidade de brincar com os meninos, eu sento no chão, eu jogo, eu vou no parquinho. Eu não tenho memória da minha mãe sentada no chão brincando. Isso é muito, muito maravilhoso. Porque E todo realmente mundo ela ganha, tava né? preocupada Engraçado, em na trabalhar. minha infância, a minha avó brincava muito com a gente, de jogar, sentar. A gente tinha um armário Tinha de jogos, tempo. assim. E a gente descia pra jogar com ela todo santo Porque dia. provavelmente a sua mãe estava trabalhando. Exato. Ela tem a função de te educar. E aí hoje, quando eu E a sua avó encontro... cuidava de você. Mas foi o que aconteceu comigo, entendeu? É a mesma coisa. Eu não tenho memória do meu pai, não tenho memória da minha mãe. E na verdade, como eu morei com os meus avós, eu também não tenho muita memória deles brincando, sabe? Eu tenho memória, deu lá, não sei eu o acho que eu até fazia. os meus 10 anos eu morava do lado da minha avó. É. Então ela era muito presente Na brincadeira. E hoje, semana passada, que a gente foi pro aniversário da Júlia, a minha mãe tava lá esperando as meninas com dominó. Essa é a com referência jogo, que ela não sei tem o quê. de ser avó. E eu amei, sentou no chão e foi brincar com as crianças. É muito legal como a gente reproduz, né? É muito interessante. E aí você vê, a gente tá criando homens melhores, porque eles têm uma visão, um exemplo de pais, Diferente, exatamente. né? Que fazem as coisas da casa, que ajudam, que colocam a mão na criação, assim, nas funções. E diferente do que você falou de não ter a referência da mãe, eu tinha no dia a dia a minha avó brincando, mas assim, ia viajar, sei lá, pro sítio da minha avó. O meu pai se reunia com a família dele, com as tias, e eles ficavam naquele clã dos adultos que hoje eu tipo adoro. assim, ó. A minha mãe ia pro morro, no meio das bananeiras com a gente, fazer a expedição. Não, total, era assim. Total. E eu falei agora assim, né? A gente tá criando homens melhores, mas meninas também, porque o fato do pai participar é uma visão diferente, é uma... Do homem, de homem. E que todo mundo precisa. A gente cria crianças, assim, muito melhores, tendo o pai e a mãe. E você ali se muda, ativo. né? Você vê que o seu pai foi presente, etc. Isso vai mudar na sua escolha no futuro, provavelmente do seu marido. Do tipo, eu quero alguém assim, que seja parceiro, né? Que não seja... Não tem que ser submissa, que seja parceiro. Total. E hoje eu super me apoio em todo mundo que tá em volta, assim, porque você já tá tanto ali na rotina, que, por exemplo, eu vou no sítio da minha avó, aí minha prima quer levar no galinheiro, vai! E eu que quero ficar lá na... bem bom, entendeu? Posso sentar aqui com os adultos? Rafinha, ele vai passando de cola em cola, quem vai ser o próximo? Quem tem na fila, vamos entrar na fila pra pegar. Ter esse apoio da família deixa tudo mais leve, a maternidade fica muito mais leve. Mas, ao mesmo tempo, a gente se cobra por ter muita informação, né? Que a Má falou, hoje em dia a gente estuda muito mais, a gente tem muita informação na internet. Então, você se vê no meio de um debate de extremos, às vezes, ou de como você tem que amamentação, fazer, como de como não. tem que ser feito. E até coisa assim, isso não mata, tá? Mas eu sei que isso daqui não é bom por causa disso. Mas o que tem? Poxa, só Mas uma eu vez. acho que hoje a gente tá com muitas regrinhas, assim, numa época muito de... isso não pode, isso não fica... É uma demais. militância, mas que eu acho positivo. Eu acho que, assim, a gente tem que aprender aquele extremo e absorver pra você o que faz sentido. Isso, isso, exatamente. De repente, Saber- eu concordo. Eu não gosto de extremo, tá? Vou falar uma coisa, não. Enfim, eu sei que nuggets não é bom, tá? A gente sabe. Vou dar um exemplo bem... Porra, mas eu vou no McDonald's, meu filho gosta. E não é uma coisa que tá na rotina dele. Não Mas tá em casa. tem um extremo, não.
a avó dava, tava no almoço todo dia, o que tem? A fritura, não sei o que, Nossa, a minha alimentação era salsicha. Também. Nossa. A salsicha, o macarrão. Quantos macarrões com salsicha você não comeu? Teve uma fase da Gabriel, vida. aquela de lata. Teve uma fase da vida Nossa, que minha mãe que é levava. Teve uma fase da vida que minha mãe levava eu e meu irmão pra comer pastel todos os dias no fim da tarde. Era o nosso lanche da tarde, gente. Isso, Que exato. qualidade Então, é assim, tem o extremo que fala assim, ai, tudo bem, você não morreu, você morreu? Não, morreu. ganhei muitos pastéis aqui que seguem comigo. Mas hoje você sabe que, não é legal, que a salsicha não sei o que, porque Saúde. o nuggets não sei o que, porque a fritura do pastel não sei o que. Mas, gente, eu não gosto, você tem que ter essa informação, eu não gosto do extremo. Eu não vejo problema dele uma vez comer o tal do nuggets, ou uma vez ser o passeio da família e comer pastel na feira, entendeu? Sem dúvida. Não faz parte da alimentação. E essa informação já é o suficiente para eu não colocar no cardápio. É. É uma Diário. mudança. Uhum. É, exato. Agora, Sem não dúvida. ser o extremo. Eu acho que a gente tem que pegar ali todas as informações, o bom da informação, pegar a leveza da geração anterior que Exato. sabia de nada, ia fazendo ali do jeito que achava que era bom e que tava legal, e chegar nesse meio termo de uma maternidade consciente e leve. Que é o nosso É. lema. Tudo que a gente quer. Perfeito. Que é exatamente. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir, né? Exatamente. Equilíbrio é tudo, né? Equilíbrio é gente? tudo nessa vida, em todas as áreas. Pena que a gente não consegue se manter sempre no equilíbrio. Na Plena. educação, Mas se plena. a gente já quiser, Sim. você ter essa consciência que a plenitude, a leveza vai te levar para um caminho melhor, é o que vai ser o gatilho pra hora que você tá. Você fala assim, calma. E Calma. você só vai ter essa leveza tendo o apoio de pessoas e tendo informações e consciência, né? Uhum. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado exato. e você sabe E você Você faz escolhe as o seu suas caminho. escolhas. Exatamente. É A escolha partir daí consciente. você consegue ligar o pi e ser feliz. Foda-se. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau. Ai, adorei esse vídeo, achei que ficou muito bom. Eu arraso, né?